A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Quem nunca ouviu falar sobre a história de Davi e Golias? Se você já ouviu, você vai trazer à memória mais uma vez. Se você ainda não ouviu, você vai ter o prazer de ouvir um pouco sobre a história de Davi e Golias. Mas antes eu quero trazer um texto da palavra de Deus que se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 17 e no versículo 32, para nós ganharmos tempo, que diz assim: E Davi disse ao rei Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este incircunciso. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Nós sabemos, irmãos, minhas irmãs, que Israel está ainda passando um período muito difícil, onde ainda está numa transição de uma construção de um reino, que o povo queria um rei, e Deus dá o rei ao povo. Então Saul é constituído rei de Israel, e Davi aqui está diante da batalha. Saul separou a equipe, deixou uma parte de soldado no acampamento para proteger as mulheres, as crianças e o reino, e alguns de seus filhos ficou. Nós vimos ali que ele acampou entre as regiões de Socó e Azeca, aonde também os filisteus saem ao seu encontro para pelejar, para lutar contra Israel, para matar o rei, para matar os soldados e tomar conta ou domínio do povo de Israel. Só que ele leva um gigante com ele. Esse gigante se chama Golias. Ele acampa-se ali na região, nas montanhas, entre Socó e Azeca. E ali peleja contra Israel, zombando, tirando sarcasmo. Então, quando ele olha para aquela situação, Davi, ele se desfalece, ele perde a coragem. Se ele perde a coragem, ele perdeu o ânimo e logo trouxe consequência para o povo de Israel, para os soldados que estavam ali. Porque assim, se o rei tem medo, se o líder tem medo, se o principal tem medo, todos vão ter medo. Se o principal se acovarda, todos vão se acovardar. Então o exército de Israel ficou ali com seu coração desfalecido, porque eles olharam para aquele gigante e disseram: como é que a gente vai lutar contra esse gigante? Ele disse: olha, tu vamos fazer o seguinte, Saul, para que nós não tenhamos uma grande matança, muitas pessoas não se percam, tu vai escolher um homem entre si para lutar, e eu vou escolher um entre si. Quem vencer, domina o ambiente. Aí Saul disse: tá certo. Quando ele vê se aproximando dele, ele olha, vê aquele gigante, mais de 2,65 m de altura. Alguns dizem que ele tinha mais de 3 metros. Quando ele olha, colocou medo. Diz a história que Golias nunca ganhou uma batalha de luta, só ganhava no grito, só ganhava xingando, reclamando, porque só a presença dele ali botava medo, intimidava as pessoas. E as pessoas se entregavam antes de lutar. Foi diferente a vida do povo de Israel, porque Deus estava aguardando um homem para o momento, e esse homem era Davi. Ninguém colocava fé em Saul, em Davi. Ninguém acreditava que Saul, no meio do cuidado com as ovelhas, cuidou da ovelha. Mas naquele dia, depois de 40 dias, o pai de Davi, Jessé, disse: Davi, meu filho, tu vai levar mantimento para teus irmãos que estão na guerra. Tá certo, meu pai. Preparou, levou. Quando vê o alvoroço, ele vê o povo triste, desanimado, o rei dentro da tenda lá. Ele diz: o que é que está acontecendo com o soldado de Israel? O povo do Senhor, os homens de Deus. O que é que está acontecendo com os valentes, com os guerreiros? E um deles diz assim: olha, Davi, está acontecendo aí, os filisteus escolheram aí um homem e que ele está botando medo no povo, está botando terror no povo, e ninguém tem coragem, nem mesmo o rei. Ele disse: me leve diante do rei. Tu, tu não vai ganhar nada, tu é franzino, tu é um menino. Deus me dera a vitória. Eu estava trabalhando, passando a ovelha de meu pai. E aí Deus mandou um urso, eu venci, Deus mandou o leão, eu matei, mas protegi a ovelha. Eu tirei a ovelha da boca do leão. Mentira, tá com essa tirando onda da vida. Sério, Deus me mandou, Deus é na minha vida. E ele disse: então tá certo, vamos lá. Apresentou ao rei: tem um que quer lutar contra esse gigante. Aí Saul disse: tá, hein? Traz cá. Quando ele olha Davi, os irmãos de Davi não acreditavam em Davi, os soldados não acreditavam em Davi, mas o rei disse: tu tá dizendo? Aí ele olha ao rei: não desfaleça o teu coração, não te atemorize, nem perturbe o povo com esse medo. Eu irei lutar contra ele e Deus me dará a vitória.
Ele botou as vestimentas em Saul, Saul não quis, Davi não quis, senão eu vou assim mesmo com a minha baleadeira e Deus vai me dar vitória. Quando ele chega lá, o gigante começa a zombar. Eu estou esperando o homem para lutar, vocês me mandam um cãozinho, mas mesmo vocês mandando um cãozinho, eu vou matar. Davi olha para ele e diz assim, olha, tu vens a mim com lanças e escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi foi, irmão. Quando eles lançaram a lança, Davi se protegeu e Davi pegou a baleadeira com a pedra, rodou e Deus encaminhou bem na testa do gigante Golias. Ele já caiu preparado no chão. Ele foi lá, pegou a espada de Golias e subiu nele e cortou a cabeça do gigante Golias. Os soldados inimigos ficaram com medo atalantado, porque é sempre assim, quando o principal perde, todos perdem o norte. Davi disse, vai, mata tudinho. O soldado foi lá, invadiu, matou o povo de Israel, desceram pelas campinas de Socó, ali na região de Zeca, e todos foram mortos, e o nome de Deus foi glorificado, o povo venceu, trouxe de volta a confiança, trouxe de volta a autoestima, trouxe de volta a fé, a esperança, a coragem. E Davi ganhou aquilo que prometera, o casamento, ganhou os isentos de impostos, mas o melhor, que todos conheceram e viram que Deus era na vida de Davi. Eu quero aplicar para as nossas vidas. Sabe que essa mensagem é um divisor de água, tanto para a vida de Israel como para a vida de Davi. Ninguém conhecia Davi, porque Davi pastorava as ovelhas, ninguém via Davi e seus experimentos dificultosos. Nunca viu Deus abençoando Davi nos desertos, nos caminhos difíceis, mas naquele dia, o nome de Davi que estava escondido veio para frente. É assim que vai acontecer na tua vida, em nome de Jesus, meu amado. Esse é tão forte que o nome de Davi e o nome de Golias, ou a luta, o duelo entre Davi e Golias, é conhecido também no mundo empresarial. É conhecido no mundo empresarial. O menor vencendo o maior. O menor vencendo o gigante no mundo empresarial, onde a empresa pequena começa a crescer e se iguala às empresas grandes. Eu quero dizer, nós não estamos numa guerra como antes. Paulo ele diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas a nossa luta é contra as potestades do ar. Nós estamos numa guerra espiritual e a gente tem que lutar cada dia mais, usando as armas que Deus nos deu. A meditação da palavra de Deus, aonde expurga o pecado, aonde denuncia pecado, aonde nos consagra, aonde nos abençoa, aonde nos conduz à santidade, aonde nos leva um caminho de preparação e aonde nos leva para os céus. Nós temos a oração é que faz a gente se relacionar com Deus para extrair os atributos comunicáveis de Deus. Por fim, por último, também essa confiança no Senhor, esse momento maravilhoso, nos leva a termos bênçãos do Senhor, bênçãos espirituais, bênçãos psicológicas, bênçãos emocionais, bênçãos também sentimentais e bênçãos profissionais e no meio social, queridos. Entendeu? Seja uma ameaça, seja uma perseguição, uma calúnia, uma defamação, seja os empecilhos das nossas vidas. Então somente devemos confiar no Senhor. A nossa luta não é contra, como eu já falei, Golias e o exército inimigo dos filisteus. Mas a nossa luta hoje é contra as hostes do mal. As nossas lutas hoje é com os pratos que Satanás oferece, é com as ilusões do mundo. E a gente tem que confiar no Senhor, entregar nossas vidas nas mãos de Deus para a gente vencermos esta batalha. Amém, irmãos? Eu quero te dizer, nesse momento, continua confiante no Senhor, porque não há barreira que Deus não derrube, não há empecilho que Deus não lhe faça, não há perseguição que Deus não faça cessar, não há nenhuma calúnia, defamação que Deus não faça ficar limpo, notório, e o teu nome limpo, e você vencido em nome de Jesus Cristo. Continua confiando no Senhor, porque Deus, Ele é Deus de vitória na minha e na tua vida. Não desfaleça o seu coração por conta da luta, não tenha medo por conta do perigo, não se acovarde diante da circunstância, mas olha para Jesus, que é o autor e consumador da tua fé. Glória a Deus. Quando você passar por dificuldade, lembre-se da história de Davi. Lembra das lutas de Davi, de Jesus no deserto. Lembra das orações de Jesus no Getsemane. E Jesus sempre venceu, porque ele estava em oração, suplicando a vitória, suplicando as bênçãos do Senhor, a proteção divina, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o bendito e glorioso amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém.